Amém, queridos. Nós estamos começando um novo tema. E esse tema, Vida em Missão, eu acredito que é o tema que você pode mudar o mobiliário interior da sua vida. Eu espero que seja assim. Eu espero que seja um tema que desafie você a ter uma nova perspectiva da sua jornada durante esse breve tempo de peregrinação que temos desse lado da eternidade. Você sabe que toda grande empresa, ela tem uma declaração de missão, ela precisa ter uma declaração de missão. Por exemplo, a Tesla, acelerar a transição do mundo para uma energia sustentável. O Google, organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Por que uma declaração de missão numa empresa é importante? Porque se as pessoas não sabem que direção estão indo, se os colaboradores, se as pessoas que ali trabalham não sabem em que direção estão indo, não têm clareza, as chances de que eles vão começar a bater cabeça um com o outro é muito grande. Eu me lembro quando era garoto ainda no ponto de ônibus, indo para a igreja, sentado no banco, esperando. A propósito, na época que não existia smartphone, eu sei, parece que nunca houve esse tempo, mas não existia. Hoje, quando você está esperando, você está ali teclando, minha mãe disse, nós estamos tweetando, mas você ficava procurando alguma coisa, ou conversava com alguém, quando não tinha ninguém, tinha que ser muito criativo, e eu estava ali sentado, quando eu vi um pedaço de bolacha no chão, e ao redor daquela bolacha, várias formigas, mas o que me chamou a atenção é que a bolacha não ia para lugar algum, porque cada formiga parecia puxar a bolacha para a sua própria direção. A sensação que eu tenho até hoje é que faltou naquele dia a formiga que tivesse a declaração de missão. É nessa direção que nós vamos. Porque se nós não sabemos para onde estamos indo, todos os ventos são contrários. Você não consegue interpretar se o que está acontecendo é um obstáculo ou é uma oportunidade. A falta de missão não é apenas um problema institucional, embora seja um problema. Faz uns anos eu fui contratado por uma empresa multinacional para dar uma palestra. E naquele encontro eles tinham os diretores e seus gerentes ali. Eu decidi começar aquela palestra perguntando a declaração de missão daquela empresa. Claro, eu já tinha pesquisado, estava com ela na mão. Quantos dos diretores, estou falando de diretores e gerentes de uma multinacional, sabiam a declaração de missão daquela empresa? Se você disse 0, você acertou. Ninguém sabia, eles não tinham a menor ideia. Para eles, declaração de missão era algo que estava num quadro bonito pendurado na parede de algum executivo, ou era uma frase de efeito num site. Mas nenhum deles, de fato, vivia norteando as suas decisões a partir de uma missão. Mas eu repito, missão não é só importante, missão, uma vida missional, uma vida proposital, não é só importante para uma instituição, é importante para você, é importante para as pessoas. Uma das razões porque na minha adolescência eu era um suicida em potencial, é porque eu não via a minha vida como uma vida missional, eu não via propósito, eu não via razão da minha existência. Aliás, não são essas as grandes perguntas da filosofia clássica? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? É crucial que você, durante a sua caminhada aqui, encontre essa clareza de qual é a sua vida missional, proposital. Eu não vou perguntar se você gosta do livro ou não gosta do livro, talvez você tenha resistência aos aspectos teológicos desse livro, mas é um fato incontestável de que esse livro, a vendagem dele, é um exemplo dessa carência inata que todos temos por missão, por direção. Rick Warren escreveu um livro intitulado Uma Vida com Propósito. E por ocasião do 10º aniversário desse livro, já tinha vendido mais de 60 milhões de cópias. Por quê? Porque é uma carência que nós temos. É uma necessidade interior que nós temos. Ser mais do que um ponto na nossa caminhada, mais do que uma vírgula. Nós queremos, pelo menos, durante essa breve jornada, ser uma frase. Uma vida missional.
uma vida proposital. A escritora Melody Wilding, que é professora de comportamento humano na Hunter College, escreveu o seguinte: declaração de missão pessoal ajuda a manter serenidade, aumenta o poder de tomada de decisão e torna a pessoa alguém mais autêntico. Porque você não vira, popularmente dizendo, Maria vai com as outras, todo mundo te puxa em alguma direção, porque você não tem a menor ideia porque está aqui, então as pessoas vão dizer por que você está aqui. Mas certamente de todos os livros, de todos os textos, de todas as citações, esse é um texto de ouro sobre a vida missional e proposital. Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 21, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 21. O texto descreve Jesus e o seu chamado aos seus discípulos apostólicos. Se você encontrou, diga amém. Mateus é o primeiro evangelho, viu Mateus? Primeiro evangelho. Mateus capítulo 4, 18 a 21. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois homens, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. Eles consertavam as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Quando nós lemos esse texto, é importante colocar em contexto. Nós sabemos que não é a primeira vez que Jesus diz isso: me segue, venha após mim. Porque no Evangelho de João, no primeiro capítulo, nós nos deparamos com palavras tão semelhantes quanto esta. Capítulo 1, versículo 43. No entanto, a primeira vez que nós nos deparamos com essa chamada, essa convocação, isso aconteceu meses antes. Mas agora, no texto de Mateus, Jesus faz um convite que é um imperativo enfático: venha após mim, segue-me. E por que tamanha ênfase? Porque se você ler o contexto dessa passagem, você vai ver que João, o batizador, João Batista, nós chamamos carinhosamente, ele estava preso. E Jesus sabe que é um momento crucial de recrutar agora esses seus discípulos, para que eles levem adiante a mensagem transformadora do reino de Deus. E esse texto pode ser simplesmente dividido em algumas partes. Eu quero começar com a primeira delas, que é vocação. Versículo 19, na parte A, diz assim: e disse-lhes Jesus: vinde após mim. Versículo 21, na parte C, chamou-os. Vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa você traduzir verbalmente um chamado. Chamar alguém, vocalizar para a ação alguém, especificamente uma pessoa ou um grupo. Por isso você note a ênfase do texto, que por duas vezes diz: vem após mim e segue-me. Eu nunca me esqueço do que é essa vocação, esse vocare, porque eu sempre me lembro de como meu pai costumava me chamar. Até hoje eu me lembro da voz dele, que já era uma voz encorpada e grossa, mas quando ele ia dizer o meu nome, parece que ele treinava ainda mais. Parecia o Cid Moreira. Leandro. Aquilo me arrepiava da planta dos pés até o último fio de cabelo. Leandro. E ainda me lembro dessa voz me chamando. A única pessoa que eu conheço que imita tão bem a voz do meu pai é o meu irmão Júnior Tarrataca, que nós temos a alegria de ter aqui no recinto e vai nos ajudar com essa imitação. Júnior, mais uma vez para eles sentirem. Olha, uma salva de palmas para o Júnior. Então eu quero que você imagine por um instante que Deus nos conhece individualmente. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece você. E Deus
chama você a uma vocação, há um chamado para você. Eu vou pedir agora que você repita o seu nome, que você diga o seu nome em voz alta. Eu vou contar até 3 e você diz o seu nome em voz alta. Tudo bem? 1, 2, 3. Como voz de muitas águas nesse momento, eu quero que você se lembre que Deus chama você. Alguns vão dizer assim, mas Leandro, vai com calma. Nós sabemos que nessa passagem, especificamente, Jesus está às margens do mar da Galileia e ele está chamando aqueles discípulos apostólicos. Seria isso um chamado para todas as pessoas? Seria esse um chamado relevante para nós em pleno século 21? E eu ouso dizer que sim, porque no Evangelho de Mateus, apenas no Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, por 24 vezes nós nos deparamos com esse verbo, seguir Jesus. As multidões seguem a Jesus, os discípulos seguem a Jesus, indivíduos seguem a Jesus. Mas curiosamente, nós também temos o registro de um homem que decidiu não seguir Jesus. Ele aparece no capítulo 19 de Mateus, versículos de 21 a 23. Ele é conhecido como jovem rico. Ele é um jovem rico. Ele é tudo que a nossa sociedade sonha como a grande ambição humana. Ele é jovem, ele é rico. E ele pergunta para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele fala, faço isso desde criança. Jesus coloca ele num teste. Se é verdade que você guarda os mandamentos desde criança, e a síntese dos mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo, vende tudo que você tem, porque você ama a Deus e você ama tanto o próximo, distribui aos pobres, vem e me segue. E o texto nos diz que ele se entristeceu. Curioso, ele se entristeceu porque ele era muito rico. E ele não conseguia seguir a Jesus, porque esse é o fato da vida. Nós não conseguimos seguir 2 coisas ao mesmo tempo. Ou seguimos a Jesus, ou seguimos qualquer outra coisa. E ele, entristecido, decidiu não seguir a Jesus. Mas Jesus tem um presente, uma bênção, para todos aqueles que corajosa, ousadamente e por fé aceitam segui-lo. João capítulo 8. Versículo 12. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há uma canção antiga que diz que como é triste andar em trevas, é pior do que sentir dor. Você já se viu em trevas? Por exemplo, fisicamente, nós sabemos o que é isso, a experiência de estar fisicamente na escuridão. Recentemente eu fiz uma pequena viagem com a minha família, e talvez você já tenha vivido isso que eu vou te contar. Eu acordei no meio da noite, e tive uma sensação tão estranha, porque na minha cabeça eu deveria estar na minha casa, mas eu estava num outro lugar, eu estava num hotel. Já viveram isso, não? Será que só eu sofro dessas coisas? E quando eu abri os olhos naquele lugar, eu olhei e disse, essa janela não é da minha casa. Esse armário não é da minha casa. Esse teto não é da minha casa. E tudo meio escuro. Eu disse, essa cama não é a minha cama. Então, essa janela não é a minha janela, esse armário não é o meu armário, esse teto não é o meu teto, essa cama não é a minha cama. Olhei para o lado e lá estava uma mulher. E eu disse, mas essa é a minha mulher, então está tudo certo, estou seguro. Quando você está em escuridão, você perde o senso de direção. Você não sabe mais para onde está indo. Você fica confuso. E Jesus diz que o problema da humanidade, viver em confusão, não saber em que direção vai, se sentir perdido na vida, e acredite, milhões de pessoas têm essa sensação, de que estão totalmente perdidos nessa jornada chamada vida. Mas ele diz que a cura para isso é segui-lo. Aquele que me segue não andará em trevas, porque eu sou a luz do mundo. O caminho passa a ficar mais claro. A direção fica mais clara quando nós seguimos a Jesus.
Alguém talvez diga, como na abertura falou nosso presbítero Gobi, ocupados. Leandro, eu estou tão ocupado com projetos novos, com curso, com trabalho, eu estou com tanta coisa na minha cabeça para fazer agora, e você vem me falar de seguir a Jesus. Mas sabe que essa é a regra geral da Bíblia, da Escritura, que Deus vem e chama pessoas que estão ocupadas. Você não encontra, via de regra, no geral, Deus chamando pessoas que estão no ócio. Não, é o contrário. Deus não precisa que alguém se torne um ermitão, isolado em algum lugar, para que Deus venha falar com ele. É o contrário. Quando Deus chamou Saul, Saul estava procurando pelas jumentas de seu pai. Quando Deus chamou Davi, Davi estava cuidando das ovelhas da família. Quando Deus chamou Amós, Amós estava cultivando em Tecoa. Quando Deus chamou Mateus, ele estava coletando impostos. Quando ele chamou Moisés, Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro. Quando Deus chamou Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Deus entra na dinâmica da nossa vida. Deus entra na experiência que você está vivendo agora, na sua escola, no seu trabalho, no seu curso, na sua família, na sua casa, no hospital, no seu problema, na sua experiência, e no meio daquela confusão de rede, de peixe, de barco que balança, de coisas que parecem não fazer muito sentido, Deus entra nessa história, nessa confusão e diz: vem e me segue. E nessa noite, alguns atenderão esse chamado, entenderão esse convite, essa convocação santa e dirão: eu quero te seguir, Senhor. E outros farão como o jovem rico. Não é para mim. É interessante, mas eu não quero. Eu tenho outras ambições no momento. Eu chamo a sua atenção mais uma vez para o versículo 19, na parte A, que diz assim: vinde após mim. Vinde após mim. Na literatura rabínica, isso é praticamente uma expressão idiomática. Significa que você deveria, vinde após mim, me siga, mas me siga tão de perto, mas tão de perto, que a poeira da minha sandália empoeire os seus pés. Está muito perto. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: olha, vocês venham após mim, me sigam, mas me sigam tão de perto, que quando subir poeira da minha sandália, vai cobrir o seu pé com poeira. Quer dizer que nós vamos estar caminhando tão perto de Jesus, que aquilo que antes incomodava, já não incomoda mais. E nós que congregamos aqui na montanha, podemos experimentar isso. Você lava o seu carro, deixa ele brilhando, e aqui, como nós temos estrada ainda de terra, passa um abençoado, levanta uma poeira enorme, e o seu carro fica todo empoeirado. Amanhã, quando você vir o seu carro assim empoeirado, diga: que poeira abençoada. Está abençoado porque está empoeirado porque eu fui buscar a Jesus. O dono do Lava Rápido fala: quer que lave, que não deixa essa poeira, porque ela me lembra que eu fui buscar Jesus. A ideia aqui é: você segue tão de perto que até essa poeira vem sobre a sua vida. Mas estamos nós buscando Jesus assim? Tão de perto? Seguindo cada passada de Jesus? Nos evangelhos, quando lemos, nós nos deparamos com essa linguagem. Foi Jesus e os seus discípulos. Foi Jesus e os seus discípulos a um casamento? Foi Jesus e os seus discípulos a um funeral? Foi Jesus e os seus discípulos a uma casa? Foi Jesus e os seus discípulos a uma festa? Foi Jesus e os seus discípulos ao encontro de uma multidão? Dormiu Jesus, dormiram os seus discípulos. Jesus e os seus discípulos, eles estão colados em Jesus. Eles estão grudados em Jesus. E Jesus está grudado neles. Você está assim, grudado em Jesus. É esse o convite. É esse o primeiro passo para entendermos o que é uma vida missional, o que é uma vida proposital. E é importante lembrar que quando ele diz que nós devemos ir após ele, segui-lo de perto, é evidente que isso nos desafia a seguirmos pelo caminho de Jesus.
Como fazemos isso? Bem, há uma maneira de fazer isso de modo devocional. Andar perto de Jesus, seguir a Jesus, há uma maneira de fazer isso devocional. Como é? Você ora, você lê a Bíblia, você frequenta ambientes, como já foi aqui enfatizado, grupos pequenos, para conversar com gente que quer edificar um ao outro, pensar e aplicar o Evangelho na vida. Então, você faz tudo isso de maneira devocional. Está comigo? Diga amém. Mas há uma outra maneira de você também seguir Jesus de perto. E é uma maneira existencial. A primeira, devocional, é a mais fácil. A mais desafiadora é essa que eu vou ler. E esse é um texto que quase não é pregado, quase não é citado, não aparece nas redes sociais, não mandam para você no WhatsApp. Mateus capítulo 10. Jesus está conversando com esses discípulos, esses que o seguiriam de perto. E ele vai dizer qual é a implicação de seguir pelo caminho dele. Mateus 10, 34. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Essa é a nova versão transformadora. Versículo 35. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Você imaginaria Jesus dizendo essas palavras? Jesus dizendo, você está achando que eu vim pacificar todas as relações e trazer paz para todo mundo? Não! Eu vim trazer uma espada. E aí Jesus fala de coisas que soam com uma radicalidade difícil de entender. Ele diz, porque o que vai acontecer agora é que vai ter filho contra pai. Difícil de entender isso por causa de Cristo. A gente sempre pensa no contrário. Filha contra mãe, mãe contra filha. O único que eu entendo nesse versículo é nora contra sogra. Isso aí dá para entender. Mas convenhamos, nenhum de nós esperaria isso. Por que Jesus diz isso? Que palavras são essas? Que radicalidade do caminho de Cristo é esse? Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E como é que agora ele faz um pronunciamento desse? Pelo seguinte, porque quando nós nos submetemos e aceitamos seguir o caminho de Cristo, em que a poeira da sandália de Cristo cobre os nossos pés, quando nós aceitamos andar tão perto dele assim, nós teremos que tomar decisões difíceis na vida. Nós faremos escolhas nessa vida que são contrárias com a maioria das escolhas que as pessoas fazem no seu dia a dia. E por causa dessas escolhas tão diferentes e até radicais na opinião do outro, uma espada se coloca nesse relacionamento entre nós e aqueles. Eu fui o primeiro da minha família a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. O primeiro. E imediatamente, uma espada entrou no relacionamento. Já disse a vocês, meu avô falou, quando tinha 14 anos, não há nada em você que eu aprecio, nada que presta mais. Por uma única razão, eu decidi seguir a Cristo. Meu pai não entendeu aquela minha decisão. A minha mãe ainda era mais doce, mas ela não entendia. Ela falou, meu filho, você é tão jovem, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Virar crente. Para ela não fazer sentido. Ela falou que se você fosse mais velho, mas tão jovem. E até o Júnior, meu irmão que está aqui conosco, ele dizia jocosamente, ô Padreco, vai aonde agora? Vai na igreja, né? Mas Deus foi muito bom comigo. Foi muito bom. Passaram meses, anos, eu tive a alegria de ver meu irmão se chegar a Cristo, ser batizado. Eu tive a alegria de ver meu pai fazendo a sua profissão de fé antes da sua partida. E tive a alegria de batizar a minha mãe. Mas veja,
Hoje eu tenho a alegria de dizer, meu irmão é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, ela assiste todas as pregações, ela é a primeira a mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo, filho, foi uma bênção. Não importa se ninguém mais achou, a minha mãe disse que foi uma bênção, ela deve estar certa. Mas nem sempre foi assim. Uma espada se colocou ali. Quantos amigos que eu tinha? Amigos, que eu convivia direto. Mas quando eu disse, eu vou seguir a Cristo, uma espada levantou. E os caminhos se separaram. Porque, ouça bem isso, é contrário do que nós estamos habituados a ouvir nos nossos dias. O Evangelho e seguir a Cristo não é apenas inclusão. Algumas vezes é exclusão. O Evangelho e seguir a Cristo nem sempre é a aproximação. Algumas vezes será afastamento. Mas eu te digo com toda certeza, de todas as escolhas, de todas as decisões, de tudo que podemos seguir na vida, Jesus continua sendo o melhor amigo que nós poderíamos ter. Se você seguir a Cristo, você seguirá aquele que é a luz do mundo, e quem segue aquele que é a luz do mundo não anda mais em trevas. Aleluia. Isso nos leva ao segundo ponto dessa passagem, transformação. Vimos vocação, transformação. Versículo 19, parte B. Eu vos farei. A palavra utilizada aqui para fazer, esse verbo, aparece negativamente em Atos 19, 24, e descreve a história de Demétrios, que era um ourives, que fabricava com prata e ouro réplicas do templo da deusa Artemis. No livro de Êxodo, na versão grega da Septuaginta, esse mesmo verbo de fazer, de tornar, transformar, é usado para descrever os artesãos que produziram tudo que estava artisticamente preparado dentro do templo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ao usar a palavra poieo, que ele seria como um artesão que apanharia você, apanharia você, apanharia você, apanharia a minha vida e pegaria essa massa e transformaria em algo. Ele diz, a transformação é por minha conta. A responsabilidade de vocês é me seguir. Pessoal, qual é a responsabilidade deles? Eles estão meio sem jeito ainda. Qual é a responsabilidade deles em relação a Jesus? Nossa responsabilidade é seguir, não é você que se transforma, que se molda. Você segue Jesus e Jesus se encarrega de transformar você. Jesus vai apanhar você e Jesus vai transformar você. Há um texto no Antigo Testamento que nos ajuda a entender isso, que Jesus está dizendo, eu vou modelar estes homens para que eles possam cumprir uma vida missional, proposital. Jesus diz, vocês caminham perto, eu transformo, eu moldo vocês. Isaías 64, 8, o profeta vai falar da relação de Yahvé, o Senhor, com o povo de Israel. E nesse texto ele faz uma comparação entre o oleiro e o vaso. Ele diz assim, apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Isaías 64, 8. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Embora a palavra formado aqui não seja exatamente a mesma na Septuaginta, era um sinônimo para dizer que o oleiro é aquele que molda. Eu não sou especialista nesse tipo de atividade, a Melina sabe fazer, não? Você trouxe um vaso, né? Cecília deve saber também. Fez um vaso? Quase, muito bem. Veja só, mas basta uma pesquisa simples, e nós sabemos que quando alguém pega a argila, o barro, e vai fazer alguma coisa, o primeiro passo, sabe qual é? Amassar o negócio. Não é isso, Maria? Amassa, para que o barro, a argila, se torne maleável. E como nós somos seguidores de Deus, e nós dizemos, eu vou seguir, Senhor, de perto, Ele fala, ótimo, eu vou formar você, vou transformar você em algo de acordo com o meu propósito para a sua vida. Então, a primeira lição é, eu vou amassar você.
E aí ele amassa. E depois de amassar a argila e o barro, o que faz? Eles colocam então numa roda de olaria. Hoje tem mecânica, hoje tem elétrica, e quando coloca ali, ele vai fazer o seguinte, ele vai centralizar a massa. Porque quando ele começa a girar aquela mesa de olaria, a primeira coisa que o barro quer fazer, sabe o que é? Pular fora. Está girando demais, está incomodando demais, mas ele traz para o centro e fala, não, é aqui no meio. E coloca no meio, fala, mas já girou demais, eu estou até tonto de tanto girar nisso. Então agora, o oleiro começa a apertar, a construir paredes e dar forma. No momento em que a forma começa a acontecer, se a argila pudesse dizer alguma coisa, e há várias figuras de linguagem na Bíblia que apontam para isso, a argila gostaria de escolher, o barro gostaria de escolher o que ser. E Deus fala, eu vou fazer de você um vaso. Ele fala, vaso eu não quero. Eu não quero ser um vaso, porque vaso vai pôr flor, eu vou ficar carregando flor morta, eu não quero. Eu quero ser uma tigela. Quero ser uma tigela de cereal, que as crianças correm em volta e comem Fruit Loops, é isso que eu quero ser. Mas Deus diz, não, eu sou o oleiro. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei como você vai funcionar melhor no meu reino. E Ele molda. Aí finalmente, quando você olha, fala, até que ficou legal. Acabou, Senhor? Ele fala, não. Agora você tem que secar. E enquanto seca, é um tempo de espera. Nada acontece. Ele fala, secou. Você fala, agora acabou. Ele fala, não, agora vai para o forno. Coloca no forno, temperaturas de 1.100 graus, 1.300 graus, e você assopra e fala, mas está quente, pode desligar, está muito quente. Ele fala, não. Se eu desligar antes, você não vai estar pronto. Deixa a temperatura. O bom oleiro não vai tirar o vaso antes dele estar com o trabalho concluído naquele forno. Qual é a responsabilidade deles? Servir e seguir. Eu ouvi alguém falar servir. Qual é a responsabilidade deles? E o que faz Jesus? Jesus molda. Jesus faz a transformação. Você, o que quer que você esteja vivendo, apenas siga. Uma pergunta. Quando Jesus disse àqueles discípulos, olha, venham após mim, sigam, e eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, e Jesus disse, eu vou moldar vocês em pescadores de homens. Como Jesus fez isso? Como eles foram moldados em pescadores de homens? Ora, um hineto que a gente cantava na igreja, dizia assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Lembram disso? Aí cantava, chorava, bonito. Como você acha que como ele faz? Vê um martelo do céu? Não. É através das pessoas, é através das circunstâncias, porque foi assim que ele moldou aqueles pescadores, foi assim que ele moldou a vida deles. É assim que Deus vai moldar a minha e a sua vida, por meio das circunstâncias que nós enfrentamos, por meio das pessoas com quem nós convivemos. Mas Jesus fez uma promessa, registrada em várias passagens, ecoada pelos apóstolos, que a obra que ele começa, ele levará até o fim. Ele vai terminar essa obra na sua vida. Então continue confiando no Senhor, porque a outra opção é dizer, não, eu não quero mais, eu vou ser só um pedaço de barro, eu vou ser apenas um bloco de argila. Mas um pedaço de barro, um bloco de argila não tem valor. O nosso valor está no relacionamento que temos com Cristo e o que Cristo faz em nossas vidas. Aí está o nosso valor. Eu vi uma matéria que agora recentemente venderam um vaso. Foi 9 milhões de euros, se a minha memória não me trai. Isso mesmo, 9 milhões de euros. Era um vaso. Mas por que vale tanto? Porque está moldado, está feito. Se fosse só uma placa de barro, de argila, não valeria nada. O valor da nossa breve jornada, o valor da nossa vida, consiste no fato de seguirmos a Jesus e sermos transformados por Ele. Amém?
último ponto. Intenção. Jesus revela qual é a intenção dele. Ele diz: eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Jesus usa uma metáfora, é claro, da realidade daqueles homens que trabalhavam na indústria da pesca. E todos nós sabemos o que faz um pescador, não sabemos? Um pescador conta histórias que não são reais, é isso? Bom, não é exatamente isso que Jesus tinha em mente na hora. O pescador pesca peixes, e aí aqui para a metáfora, porque o pescador pesca peixe para a morte, não é isso? Mas quando Jesus diz que faria deles e de todos nós pescadores de homens, é um tipo de pesca diferente, porque nós pescamos para a vida. Não faz muito tempo o IBAMA teve que socorrer 118 mil peixes no norte da Bahia, porque as lagoas estavam secando, e eles foram até lá, 118 mil, eu não sei quem contou, mas está registrado esse dado, 118 mil peixes, e eles levaram e colocaram no Rio São Francisco. Aqueles homens, aqueles agentes, estavam pescando para a vida. Meus queridos, as pessoas estão vivendo mortas, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, elas estão mortas numa vida sem direção, sem sentido, elas estão mortas nas suas ambições egoístas, e eu e você, Jesus diz, que Ele dará a cada um de nós as virtudes necessárias, a capacidade necessária, para que nós tenhamos na nossa vida algo tão atraente, que eles desejem conhecer o Salvador, Jesus, através de nós. Que maravilha é essa? Saber que Deus colocará em nós o recurso necessário para que nós brilhemos. Então eu quero que você pense no seguinte: onde você trabalha, nos seus negócios, ou com o dinheiro que você tem, tudo isso não é um fim em si mesmo, é um meio para você viver uma vida missional, proposital. Porque se você viver apenas para o acúmulo de bens materiais, você está apenas deixando um legado de problema, para a primeira geração, para a segunda ou para a terceira. Porque o que vai acontecer é que vão estar brigando depois que você morrer, pelo patrimônio que você deixou acumulado. Agora, se você trabalhar, abrir o seu negócio a cada dia, ligar o seu computador no serviço que você presta, o que quer que você faça, e você falar: isso daqui é minha oportunidade missional, proposital, eu sou um pescador de homens, eu sou um servo de Cristo, a luz de Cristo brilhará lá. É esse o meu desafio para você, mas eu gostaria de encerrar te dando uma sugestão bem prática de como você pode escrever uma missão pessoal. Vocês gostariam disso? Algumas dicas para você escrever sua missão pessoal? Sim? Sim? Então, domingo que vem, às 10 e às 18. Não, anote se você pode. Primeiro passo, estude a Bíblia. Estude especialmente os Evangelhos. Sabe por quê? A nossa missão é uma extensão da missão de Cristo. A nossa missão é uma extensão da missão de Cristo. Portanto, ela só vai fazer sentido se eu entender o Evangelho. Invista o seu tempo estudando o Evangelho. Tem dificuldade com leitura? Comece com o Evangelho mais curto, Marcos, apenas 16 capítulos. Eu teve um ano que eu passei o ano inteiro e eu li somente o Evangelho de Marcos. Não, eu li outros textos também, porque prego outros textos. Mas para minha edificação, o ano inteiro. Terminava Marcos, voltava. Segundo, converse com seus amigos, converse com seus familiares, peça a opinião deles. Vocês acham que eu tenho essa habilidade? Vocês acham que eu faço isso bem? O que vocês acham dessa área? Não pergunta para a mãe sempre acha que a gente faz tudo bem. Mas pergunte, eu às vezes brinco com a minha família com coisas do tipo: se você fosse um animal, que animal você seria? Porque isso ajuda a gente a pensar nas características que nós temos. Eu não gosto quando eles invertem o jogo e falam: nós vamos dizer que animal você seria. Reflita sobre as suas experiências, o que você faz bem, o que você não faz bem. Mantenha essa declaração flexível e, mais uma vez, lembre-se, a sua missão, em qualquer área que seja, deve ser uma extensão da missão de Jesus. Amém? O seu negócio, a sua carreira, a sua atividade é uma extensão da missão de Jesus. Eu quero encerrar com Lucas capítulo 5, versículo 10. Jesus conversa com Simão Pedro. Parece que Pedro está meio assustado com tudo isso.
E Jesus diz assim para ele: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo das circunstâncias. Não tenha medo das pressões da vida. Não tenha medo das crises. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo. De agora em diante, você será um pescador de gente. O que quer que venha ao seu encontro, Jesus está trabalhando na sua vida para você ser pescador de gente. Vamos colocar em pé.